Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tetra Talks. Hoje nós falaremos sobre gestão e liderança. Responderemos aquelas perguntas: como ser um bom gestor? Como ser um bom líder? Como se eu, que não sou às vezes ainda um gestor, como eu conseguiria chegar nessa posição? Então, hoje você vai ter muita clareza a respeito dessas questões e eu estou aqui com um convidado de peso. Estou aqui com o Ellery Hammer. Ellery, ele tem mais de 30 anos de experiência em gestão. Ele já foi diretor de grandes empresas e hoje é diretor da GoJob Brasil e é empresário, mentor de executivos e também palestrantes. E Ellery, eu já queria começar com uma pergunta que é a seguinte: você já foi diretor de empresas do agronegócio, empresas de educação, você é empresário no ramo de idiomas, no ramo de recrutamento e seleção, já foi empresário até na parte de planejamento financeiro. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: existe alguns princípios de liderança? Porque como que você conseguiu, em várias áreas e vários ramos diferentes, conseguir gerir essas empresas? Legal, Jayton. Eu acho que esse é um processo bem interessante e a gente vai falar disso talvez mais adiante ainda, que é sobre as competências transversais, né? Mas antes disso, eu quero dizer que é um privilégio estar aqui contigo, né? Bater um papo sobre liderança, que é talvez o assunto que eu mais conheço e o assunto que eu mais vivenciei durante a minha trajetória. Inclusive essa é uma pergunta muito bacana, porque as pessoas perguntam assim: Ellery, mas se você é um gestor, um líder de uma determinada área, você é capaz de ser um líder de outra área? Sim, essa é a grande questão. Um líder, de fato, ele precisa ter essa capacidade de utilizar as competências transversais para poder transitar nos diferentes setores. E isso me emprestou, essa experiência sim me emprestou. Comecei de cedo, né, muito cedo, por necessidade. E me empresta até hoje essa capacidade de transitar em diferentes áreas. Inclusive, nos processos de mentoria, me permite isso. Então, quando eu vou fazer uma mentoria por alguém que é da área de distribuição, da área de varejo, ou de outros setores, ou do agro, ou da área da saúde, por exemplo, essas competências que a gente chama, que normalmente são vinculadas à questão de comunicação, negociação, a parte toda, a estrutura de comportamento, permite você transitar, sim, nas diferentes áreas. E isso é um grande diferencial para qualquer um que quer ser líder. Legal, então hoje você vai aprender um pouco desses princípios. Mas eu queria fazer uma pergunta bem interessante, que é a seguinte: como eu sei se de fato eu sou um líder ou sou apenas um chefe? Essa pergunta é muito massa, porque ela diferencia. Como é que a gente diferencia um líder de um chefe? Tem dois aspectos que diferenciam isso. Depois a gente vai pensar isso na prática, né? Um deles é a diferença entre poder e autoridade. O líder, de fato, ele usa autoridade. A autoridade está relacionada a conhecimento, ao reconhecimento que as pessoas têm em relação a ele, ao trabalho dele, a forma como ele se comporta. Então, isso diz respeito à autoridade. É mais ou menos como a gente fala: lá está vindo um cara que tem perfil de liderança, ou seja, a própria comunicação corporal, o andar. Então, a autoridade está relacionada a conhecimento e reconhecimento. O poder está relacionado a função e cargo. Então, nem sempre um sujeito que tem uma determinada função, ou seja, ele é um gestor, um gerente, né? A gente pode até falar sobre a questão, a diferença entre gerente e gestor. Ele pode ser um gerente, mas não necessariamente ele é um líder. Então, como é que eu sei quando eu sou um bom líder? E aí eu não estou falando nem se eu sou um líder ou não, é se eu sou um bom líder. Eu sei se eu sou um bom líder se eu posso sair da minha função ou sair do meu cargo e eu posso tirar férias e nada acontece. Por quê? Significa que os meus liderados e a empresa e o meu setor continuam funcionando normalmente. É óbvio que também tem aquela máxima, né, que não falta o trabalho para o teu gestor não perceber que você não faz falta. Mas não é essa a questão. Então, a liderança e a chefia, elas têm uma diferença muito grande. Então, quando, por exemplo, um líder não pode sair, não pode tirar férias, não pode se ausentar, não pode ir num treinamento, num curso ou se qualificar, é mau sinal. Provavelmente ele é mais chefe do que líder. Outro sinal evidente é quando as pessoas recorrem sempre a ele quando precisam tomar uma decisão, ou seja, não têm autonomia. Então, se as pessoas têm autonomia, elas vão buscar aconselhamento, mas elas não vão buscar
pontualidade de decisão. E o inverso também é verdadeiro, que é quando ninguém te procura. Ou seja, que é quando existe uma distância emocional entre você e os teus liderados. Ou seja, as pessoas têm receio para conversar com você, têm medo de conversar com você. Eu sempre falo para os líderes, eu falo assim, nunca mate o mensageiro. Por quê? Se alguém vem conversar com você e ele tem alguma dúvida, alguma dificuldade, tem um problema no setor, ou ele viu alguma coisa que às vezes nem é do setor dele, mas ele percebeu dentro da organização alguma coisa do gênero, e ele vem trazer para você, mesmo que você não concorde, mesmo que você não goste, acolha. Esse é o papel da liderança. O chefe jamais faria isso. Normalmente o chefe, quando ele não gosta daquilo, ele vai dizer assim, não é nada disso, você não entendeu, não é bem assim, né? E ele vai tentar evitar que essa pessoa se aproxime, ou seja, tem baixa proximidade emocional. Legal. Você já está há mais de 30 anos fazendo gestão e liderança e provavelmente você já deve ter visto muita coisa acontecendo, principalmente, né? Agora que você também é mentor de executivos e tudo mais. Qual que é a principal cagada que você já viu um líder fazendo? Bom, eu acho que é recorrente uma cagada que a maioria dos líderes tem. Mais no início, quando são jovens, mas ele também se estende para os líderes mais velhos, por motivos diferentes. A principal cagada é não fazer o que precisa ser feito. Normalmente a gente como gestor, a gente sabe o que precisa fazer. Só que aí o que acaba acontecendo? Quando se é mais jovem, por insegurança, às vezes não se faz o que precisa ser feito. Vale para dar um feedback, às vezes, ruim para alguém, né? Dar um feedback de ajuste. Às vezes precisa demitir alguém ou tomar uma decisão que a gente chama de decisões impopulares, né? E o líder mais experiente, às vezes é pela prepotência, pela arrogância, ele comete o mesmo erro. Ou seja, não fazer o que precisa ser feito. Porque normalmente os profissionais que chegam num nível de liderança, principalmente nos níveis de gerência, claro que tem a questão da coordenação e tudo, eles já reúnem experiência suficiente para saber o que precisa ser feito e nos momentos que precisa ser feito. E às vezes deixam de fazer por conveniência, por insegurança ou às vezes por prepotência mesmo, né? Acha que não é bom ou é ruim você reconhecer um erro, você reconhecer uma falha, ou que você precisa pensar melhor. Então eu vejo muito essa falta de humildade às vezes, né? E também a questão da insegurança. E tem uma outra cagada que é muito comum, Jayton, eu diria que o sucesso sempre é um lugar perigoso. E os gestores, quando alcançam um determinado posicionamento, uma determinada posição, eles alcançam o sucesso. Você é um cara de sucesso, não é, Jayton? Eu me considero um cara de sucesso. Aquela frase, né? O ego é seu inimigo, né? Exatamente, o ego é seu inimigo. E aí o que eu vejo? Eu uso uma expressão o seguinte, você precisa manter a corda esticada. Então o sucesso não pode te inebriar. Então eu vejo muita gente fazer cagada, eu já fiz, inclusive é fácil falar dos outros, né? Porque outro dia o cara perguntou para mim, Celeri, mas tudo que você faz dá certo. Não, é que eu só conto as que dão certo, né? Não, aliás, o que é experiência? Experiência é exatamente isso. É você fazer as coisas, você aprender com os erros, com os acertos de modo rápido e não cometer erros velhos. Inclusive eu falo isso muito para minhas filhas, né? Que estão minha filha mais velha está fazendo engenharia de produção, a outra ainda está menor, né? Mas que eu faço mentoria diária, né? Que é você não ter medo de errar, mas por favor, façam erros novos, porque hoje está tão fácil, né? Hoje, por exemplo, essa live está disponível, se free e tal, quer dizer, quanto conhecimento está aqui disponível, a internet está aí, então você não precisa cometer erros que já foram cometidos, cometa erros novos, e é isso que vai te dar experiência. Então eu acho assim, se a gente pudesse resumir, eu diria duas coisas. Uma é não fazer o que precisa ser feito, essa cagada é recorrente, eu vejo muita gente fazer, medo de fazer. E a outra é chegar no sucesso, ou seja, subir de patamar e aí dali um pouco
deixar a corda balangar, né? Em vez de manter a corda esticada, relaxa, e aí é um problema sério para qualquer líder. Legal. A gente tem uma alta quantidade de público que às vezes ainda está numa posição que o cargo ainda não é de liderança, né? Então, por exemplo, é um analista sênior e tudo mais. Para esse público que quer se tornar um gestor, que quer se tornar um líder, qual que é a recomendação que você dá? O que essa pessoa precisa fazer? Legal. Eu acho que para se tornar líder, independente da posição, mas vamos imaginar numa posição mais de analista, que queira virar coordenador, ou de coordenador que queira virar gerente, né? Ou dentro do que a gente chama de pipeline de liderança, né? Eu acho que o primeiro passo é fazer mais do que o necessário na posição que você está. Eu costumo dizer para os meus comerciais que quando eles reclamam de alguma meta, eu sempre falo o seguinte: faça, entregue, que aí você pode reclamar. Você conquista o direito de reclamar e de subir de posicionamento. Então eu vejo que eu acho que a primeira coisa importante que você quer ser líder é entregue. Eu sou analista, por exemplo, mas eu quero alcançar a posição de gestor, de líder. Eu preciso entregar mais do que se espera. A outra característica que é fundamental para você ser líder é ser curioso. É ir a fundo, é não se contentar com uma informação rasa, com aquilo que é colocado para você, porque os teus gestores, os pares também, eles com muita frequência, as informações chegam e elas são tomadas como verdade. Mas o que eu uso uma expressão para isso, validar a informação. Então, além de entregar mais, seja curioso. Se você não for curioso, você vai ter problema. Porque você vai precisar lidar com um monte de gente, dali um pouco você tem, que nem eu já tive 500 funcionários na minha mão. Então, você precisa ser curioso, você precisa querer saber porquê da coisa, entender, se interessar por gente, que é outra coisa importante. Porque tem dois pontos na liderança que eles são complementares, que são os conhecimentos técnicos e os conhecimentos comportamentais. Ninguém sobe na liderança sem conhecer algo sobre o tema, ou sobre aquilo que ele vai fazer, né, Jeito? Você, da tua área, você conhece muito. Então, antes de construir a tua organização, a tua empresa e as pessoas que estão contigo, você tem uma bagagem, né, o que a gente chama, tem uma mochila. Então, você precisa ir construindo essa mochila. Eu acho que esses dois pontos são importantes. Mas hoje não é porque eu trabalho com isso. Eu recomendaria fortemente para a pessoa que quer subir na carreira, quer pensar numa posição de liderança, de gestão, que ele primeiro olhe no andar de cima. O que tem no andar de cima? Quais são as competências que esse andar de cima precisa? Quais são as competências que eu tenho? Então, se eu tenho competências, mas que me faltam algumas para chegar lá, se imagine lá antes. Por isso que a imaginação ela é muito mais importante que o conhecimento. Se você se imagina lá, você já sabe o que te falta. E aí o segundo passo, haja. Corra atrás. É o terceiro ponto para mim que eu acho muito legal e que ninguém me ensinou quando eu sempre, quando participo de uma live ou numa palestra, eu sempre penso o seguinte: o que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava lá atrás? E aí o terceiro ponto é: se prepare para isso. Se você puder contratar uma mentoria de carreira, contrate. Sai muito mais barato do que muita gente imagina. Porque acelera o teu processo, vai mais rápido. Você anda mais rápido quando alguém te conta a história que vai acontecer lá na frente. E aí, dentro desse processo, não abra mão de um acrônimo, né, que é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual. Pouca gente ainda usa o PDI, mas não espere a tua empresa montar o PDI. Faça você. Quando eu falo de que você precisa se antecipar e ser curioso, né, Dieto? Não espere a empresa oferecer para você uma avaliação de perfil, fazer você querer que você suba. Não, faça por você. Procure você ser um profissional melhor que a empresa vai reconhecer. E se ela não reconhecer, provavelmente ela não te mereça. Outra empresa vai reconhecer. E é assim que as coisas vão acontecendo. Agora, uma coisa é certa: se você ficar esperando,
nada vai acontecer. Tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira, né, colaborando com isso que você falou, e que eu até passo para as pessoas que já responderam para mim, que eu falo que eu tenho certeza absoluta que mais de 95% das pessoas, elas não são reconhecidas para atuarem no próximo cargo. Elas já estão atuando antes. É porque as pessoas são acostumadas a esperarem o seguinte: olha, fulano, Joãozinho, parabéns, agora você é o gestor da área, vai lá. Toma aqui esse aumento de salário e agora você é o gestor, atue como gestor. Mas na realidade é quando o Joãozinho ainda é um analista, ele já tem o respeito de todo o time, ele que resolve os problemas do departamento, e acaba que o reconhecimento e a promoção vira algo que é natural, né? Então a pessoa ali já estava atuando num nível acima. Eu lembro que quando eu era analista sênior ainda, era eu que resolvia os problemas do departamento, o time procurava eu ao invés de procurar o gerente. As pessoas das outras filiais vinham falar comigo. Ou seja, eu tentava, né, aliviar ali o tempo do gestor para que sobrasse mais tempo para ele resolver os problemas, e já estava atuando como se fosse praticamente o gestor. E aí acaba que o reconhecimento acaba sendo natural, só que as pessoas muitas vezes acham que vai vir a empresa, né, e fala parabéns. Que o reconhecimento venha antes, né? Que é antes. Aquela história, não sou pago por isso, né? Esse pensamento... Exatamente. Esse pensamento é pernicioso, porque à medida que eu faço isso, o que você está fazendo? Te boicotando. Você está se boicotando, né? Então, isso que você acabou de falar agora, o que na prática é isso? Você fazer mais do que o esperado. Então, quando você faz mais que o esperado, naturalmente... Provavelmente, não é que é natural, mas é provável, e aí entra um outro elemento que eu acho que é muito importante nessa tua fala, porque essa tua pergunta ela remete num ponto essencial, que não é só ser bom, é parecer bom. O contrário não serve. Não adianta você parecer bom e não ser bom. Você engana as pessoas num determinado período, daqui um pouquinho você não dura na empresa, né? Você dura 6 meses numa posição, 6 meses na outra e um pouco você fica queimado no mercado. Mas, de um modo geral, além dessa tua fala, que é de se antecipar, né, e de você já imaginar e fazer aquilo que se espera desse cara que está lá na frente, é você se vender bem. E não é enganar, não estamos falando do marketing pessoal, da comunicação, do ponto de vista de não ser, de parecer algo diferente do que você é. Mas se você é bom, você precisa parecer bom também. As pessoas acreditam que é puxar saco, mas na verdade acham que para crescer precisa puxar saco. Mas na verdade o que elas não sabem é que elas precisam se posicionar, né? Exatamente, que é posicionamento. Perfeito. Isso foi uma das coisas que a gente até aprendeu aqui na Tetra, porque a gente começou aqui na Tetra com um curso de Excel. E aí, legal, Excel hoje quase todas as empresas utilizam, se a pessoa tem um bom conhecimento, ela pode gerar várias transformações, mas a gente percebeu que, poxa, ela tinha um bom conhecimento de Excel, mas ela não sabia mostrar isso para o mercado, ela não sabia mostrar isso para o gestor, ela não sabia apresentar as transformações que ela gerava, e a gente via que só aquilo não era suficiente. Tanto que a gente reposicionou toda a empresa, e hoje é muito mais do que era antes, que era só um curso de Excel lá no início, né? Mas a gente vê que é uma grande falha do mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa, às vezes, ela faz 5 anos de faculdade de Direito. Ela aprende diversas leis, mas ela não sai da faculdade de Direito sabendo se posicionar no mercado, sabendo ser vista, sabendo vender o serviço dela. E isso também é importante para a carreira, né? Esse assunto, ele é um assunto que hoje está muito na moda, né? Mas eu queria chamar a atenção para ele. Porque quando você consegue comunicar quem você é, e é engraçado, porque como eu tenho mentorados hoje fora do país, né? E o que mais eu percebo, as pessoas... São 2 aspectos que eu percebo como cruciais. Uma é a capacidade não só de se comunicar, que é a parte de gente, que a gente vai entrar nessa discussão, mas é essa maneira de se vender. Ou seja, de ser capaz da pessoa dizer, nossa, é isso mesmo, né? Caramba, é bem assim que funciona. Ou seja, eu vejo pessoas fazendo um esforço enorme, técnico, mas tem muita dificuldade de mostrar que aquilo foi feito e a maneira como foi feita. Por isso que a tríade, né, da comunicação, da venda e da negociação, ela é a que sustenta boa parte da imagem do profissional.
E quando a gente fala na imagem, e aí quando a gente pensa, abre comunicação, abre negociação e abre os três, né? Você acaba abrindo os três, você vai ver que cada um deles tem componentes que vão redundar no quê? Em demonstrar a tua capacidade técnica de entregar e de fazer as pessoas funcionarem, que é a essência da liderança. Legal. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, eu sei que você tem hoje uma empresa de recrutamento, né? E eu queria entender o seguinte, qual que é o principal perfil, o que as empresas mais têm procurado quando chegam em você e falam assim, eu quero um profissional. Que perfil que elas querem hoje? Legal, essa pergunta é muito bacana, porque ela me permite não falar só para os profissionais que estão em início de carreira ou que estão em nível de gerência. Eu queria abrir aqui um parêntese para falar a diferença entre gestor e gerente. Tá? Antes de responder a tua pergunta. As pessoas confundem gerência com gestão. Um bom gerente é o sujeito que foca mais nos indicadores, nos KPIs, nos OKRs, nos indicadores de processo, de fluxo de informação, de organograma, de estrutura. Mas o gestor é o sujeito que se preocupa com as pessoas, em como fazer isso tudo funcionar. E é isso que boa parte das empresas, quando nos contratam, procuram. Eles procuram gestores, eles não procuram gerentes. O cargo está lá, gerente comercial. O cargo está lá, gerente de produção, gerente de originação, gerente financeiro, CFO, né? Mas o que eles estão procurando é um gestor. Ou seja, um sujeito capaz de fazer com que as pessoas consigam entregar o máximo delas, com alegria. Esse acréscimo, gente, é muito importante. Porque é quando você torna as pessoas profissionais que entregam a sua capacidade cognitiva, seu conhecimento, com satisfação. E isso não é para gerente. O gerente não consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso é o gestor. Então, sim, respondendo a tua pergunta, a função principal da liderança é exatamente essa. E é isso que as empresas, em boa medida, buscam. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje de manhã eu estava numa reunião com um CEO e um gestor de pessoas de um grupo que fatura 1,5 bilhão, e nós estamos buscando um gestor para essa empresa. E apareceram alguns que tinham todas as competências técnicas, né? 3 para ser exato. Quando nós fomos olhar as competências comportamentais, que uma delas são um dos aspectos, aquilo que tu me perguntou na primeira, que são as competências transversais, eles eram ruins nisso. E aí a opção do CEO, da CEO, que é uma mulher, ela falou assim, não vamos arriscar. Nós já temos gerentes, já temos muitos gerentes aqui. Nós estamos procurando hoje a gestor. Olha só que massa. E aí, se tu me permite, Dieto, eu vou entrar numa outra pegada que associa essa tua fala, que são os níveis da gestão. Então, quando a gente pensa nos níveis da gestão, eu gosto de olhar a liderança em 3 níveis. E aí eu diria assim, nós temos a liderança de si. Então, para ser um bom líder, o que você precisa ser? Que a gente chama de liderança integral. Hoje está muito na moda, isso tu já deve ter ouvido falar, né? O líder integral. A gente fala muito sobre os perfis de liderança, né? Autocrático, democrático, liberal, enfim, né? Tem uma pilha. Em essência, nenhum desses caras é líder. Porque o líder que é democrático, por democracia em excesso, ele perde a liderança. Exatamente. O líder que é liberal perde de vez a liderança, a não ser que a equipe seja muito boa, mas ainda assim ele precisa ter um pouco da gestão top-down, né? Para ele dar o direcionamento, a direção. As pessoas querem saber para onde precisa ir, o que pode fazer e o que não pode fazer. E o líder autocrático, de vez que ele não é líder, ele é chefe. Acaba com o ambiente. Acaba com o ambiente. O que o meu sócio, o Maico, gosta muito de usar.
Ele é um cara que entrega, mas deixa um rastro de sangue lá atrás. Boa analogia. Não é? Então não serve. Então o líder integral, o que é o líder integral? Que consegue olhar esses 3 pontos. O que são os 3 pontos? Primeiro, liderança de si. O sujeito que não consegue liderar a si, não é líder. Porque aí ele explode, ele estoura, ele não precisa fazer o que precisa ser feito, o que a gente falou antes, né? Ele tem dificuldade para lidar com as emoções, né? Dentro daquela lógica, que isso é um papo para uma outra live, né? E como é que o cérebro funciona, né? Pensando no cérebro trino, né? Ele só trabalha com o límbico e o tronco encefálico, ou seja, na emoção e no luta ou fuga, né? Então tem dificuldade. Se ele se conhece bem, ele sabe qual é a disputa que ele pode entrar e como ele vai entrar na disputa, como ele precisa se relacionar com as pessoas, porque ele se conhece, ele sabe das falhas emocionais, dos gaps emocionais. Então, liderança de si é o primeiro contexto desses 3. O segundo é a liderança das relações. O que é a liderança das relações? E aí, se você me perguntasse, Lili, qual é o principal papel do líder? Um estrategista emocional. Então, por que esse segundo ponto, que é a liderança das relações? O que o líder mais faz é administrar egos. Você falou isso antes, né? Você falou, não, mas o ego, né? E tal. É administrar egos, administrar interesses, administrar satisfação e frustrações. Porque quando você não atinge uma meta, você tem frustração. O comercial tem frustração. Se você tem um gerente comercial que o cara não atingiu a meta, você tem que saber como chegar. É mais ou menos naquela história do cara que começa a chegar atrasado, né, na empresa. O que você precisa fazer? Não adianta você botar um controle lá para o cara botar o botão para você poder provar que ele está chegando atrasado. Ele não está chegando atrasado por isso. Provavelmente ele está chegando atrasado porque ou a mulher está com um problema, o filho está doente, ou alguma coisa. A não ser que ele sempre fez isso. Então é liderança das relações. Ou seja, ter capacidade para se interessar de verdade pelas pessoas e entender o que a gente chama de ser integral. Ele precisa olhar o liderado, o seu colaborador, e olhar ele como um todo. Não só se interessar pelo resultado do trabalho. Porque se você é meu liderado, Tietê, eu preciso saber de você. Preciso saber das tuas vaidades, preciso saber do que você se interessa, do que você gosta, do que você não gosta, preciso respeitar, né? Esse é o segundo ponto. E só o terceiro é a liderança do sistema, que aí entram os stakeholders. Ou seja, a liderança do sistema é liderar as relações com todas as organizações e pessoas que têm algum tipo de negócio comigo, com a gente, com a minha empresa. Então percebe que a tua pergunta, ela pode ter sido despretensiosa, mas a tua pergunta abre um leque de questões que são fundamentais. Que tipo de profissional, que é o que tu me perguntou, que tipo de profissional as empresas hoje buscam? Elas procuram um gestor, não mais um gerente. E é engraçado isso que você está falando, porque eu já vi gerente que não é gestor e gestor que também não é gerente. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem aquela pessoa que ela sabe contagiar o time, então ela vai falar bem assim, vamos lá, é isso, pessoal e tudo mais, mas às vezes ela não consegue trabalhar muito bem com as métricas, com os KPIs. E também existe aquela pessoa que sabe, domina tudo ali sobre a empresa, sobre o negócio, sobre os dados, sobre os números, mas às vezes ela não consegue influenciar as pessoas, né? Então, tem muito disso, né? Às vezes a pessoa é um e não é outro, e a gente costuma achar no mercado que é um só, né? Não é exato, e não é. Por isso que eu gosto de separar isso. Às vezes as pessoas falam, inclusive quando a gente faz o job description, né? Ou mesmo na mentoria, por exemplo, eu tenho um mentorado que nós estamos preparando ele para ser CEO. Eu tenho um mentorado que o cara foi gerente a vida inteira e nós estamos preparando ele para ser diretor. Eu tenho um mentorado que ele teve uma empresa, ele está largando tudo para montar outros 2 negócios. Por quê? Porque são competências diferentes, não só técnicas. As técnicas são fáceis de buscar. Competências técnicas são as coisas mais simples de se obter. Né? Se 20 anos atrás alguém me dissesse que eu iria fazer mentoria ou que eu iria fazer recrutamento de seleção, fazer hunting de executivo, eu ia dizer, não é minha praia. Mas você aprende, e aí, claro, a mochila ajuda, né, a experiência. Mas
todas elas identificar quais são as competências que você precisa para chegar naquela próxima posição. Que a gente volta para aquela tua pergunta anterior também. Quais são as competências que eu preciso? Então, para diretor eu tenho determinadas competências, para gerente eu tenho outras competências. Mas a gestão, ela acompanha você durante todo o processo, inclusive no seio familiar. Você é líder integral, cara. Então, outro dia eu fiz um vídeo meu no Insta, e se uma pergunta era o seguinte: mas se o cara ele não consegue administrar os filhos, ele pode ser um bom líder? Não. Porque se ele não consegue gerenciar a operação familiar, que está muito mais no controle dele, óbvio que ele não vai conseguir fazer a gestão da liderança das pessoas, da empresa, da organização, do processo todo que está em torno dessa posição. De novo, nós estamos falando o quê? De gestão. Porque mesmo na tua família, você sabe o que cada um precisa fazer. Por que não faz? É porque falta gestão? Falta saber? Não. Falta talvez gerência. Gestão, não gerência. Falta gestão. Conduzir para que ela se sinta impelida de fazer, as pessoas fazer. Que a gente hoje chama de engajamento. Eu queria fazer um recorte aqui, né, que ele falou novamente sobre a questão do plano de desenvolvimento individual. A gente escuta muito isso nas organizações, mas normalmente a gente acredita que é sempre o gestor fazendo o PDI para a gente, né? Fazendo esse plano, você precisa desenvolver nisso e nisso. E aí uma coisa que ele falou que é muito importante, que é o quê? Se você quer estar em um cargo maior, já identifique quais são as coisas que você precisa saber e que precisa desenvolver para estar naquele cargo maior. E se talvez você nem tenha clareza disso, né? Às vezes até buscar um auxílio, um feedback da gestão e ser transparente e falar bem assim: cara, o que você acha que eu preciso desenvolver? E é engraçado, Lili, vou contar uma história aqui, que assim, uma vez eu passei por uma seguinte situação. Eu tinha um colega de departamento que ele achava que ele deveria ser promovido e ele estava insatisfeito, né, com a empresa. E tinha um gerente desse departamento que reclamava comigo desse colega, falando: poxa, o cara aqui não entrega isso, não é bom nisso. E aí a gente viu um problema dos dois lados. Um gerente que não tinha a coragem de dar esse feedback para esse colega, e depois a gente pode até falar sobre isso. Percebe que dar coragem? Nós estamos falando do que a gente falou antes. E tem um colega que às vezes não chegou no gerente, porque se ele tivesse chegado e falado bem assim: não, eu queria a sua orientação pelo seguinte, né? Eu gostaria daqui a tanto tempo, eu gostaria de estar preparado para assumir essa posição. Eu sei que isso pode depender se vai estar disponível uma posição como essa ou não, mas eu quero saber. Vou dar um exemplo: se eu sou um pleno, o que eu preciso saber para quando a empresa tiver uma oportunidade de sênior, eu ser? Eu sou um júnior, o que eu preciso saber para quando a empresa tiver uma oportunidade de pleno, eu saber? E às vezes o liderado, ele não tem essa coragem também de perguntar para o líder. E se ele perguntar, eu tenho certeza que o líder vai falar de forma aberta e feliz. Até porque isso conta de forma positiva de, por exemplo, nossa, essa pessoa está levando a carreira a sério. Né? Sim, eu inclusive uso já que você tocou nesse assunto, entra uma outra questão, que é uma pergunta que me fazem muito. O que eu preciso fazer para ser promovido? O que a gente precisa fazer para ser promovido? A primeira coisa que a gente precisa fazer para ser promovido é preparar alguém para me substituir. Porque senão o meu chefe, o meu gestor, nunca vai me promover, porque vai ficar um buraco lá. Então eu preciso também criar as condições, e aí a tua fala, Dito, ela envolve duas coisas. Uma é a fala sobre o profissional ir até o superior e querer saber o que ele precisa fazer melhor, ou quais as competências, né, que ele precisa melhorar. E o segundo é que o cara não seja um centralizador, ou seja, que ele tenha maturidade, tranquilidade para preparar o colega dele para que, se ele subir de função, a empresa não, como a gente fala, né, às vezes a empresa tem um tripé e falta uma perna. Então ele vai preparar o ambiente. Então você, como profissional, você precisa preparar o ambiente para fazer esse processo funcionar. Porque senão, é como tu disse, dali um pouco você tem a opção, mas você não é promovido porque o gestor fala assim: mas se eu tirar o Jayton dali, vai faltar um cara ali. Aí o cara
promove um cara, às vezes, menos competente. Mas porque o cara menos competente talvez preparou um cara para o lugar dele. O gestor fala assim, eu vou promover o fulano, mas não vou promover o Beltrano. Sei que o cara é melhor, mas esse cara está com um cara preparado lá no lugar dele. Eu vou sofrer menos. Por quê? Gente, nós não podemos ser ingênuos. A gestão, os negócios, é um grande caleidoscópio de relações. Por isso que eu volto ao que ela fala. No segundo ponto, conhecer si mesmo. Segundo, liderar as relações. Quando você olha isso e você consegue olhar as pessoas que estão na tua volta, onde você está, onde você quer chegar e as competências que cada nível tem e que precisa, não é difícil para você olhar isso. Acontece que nunca ninguém ensina isso para gente. Quando você está lá atrás, ninguém fala para você, dificilmente um gestor fala. E talvez agregando essa tua questão, Jeito, um dos papéis do líder é formar sucessores. E aí eu usaria uma expressão simples que eu faço como profissional, que é a mentoria executiva. Mas o gestor, ele precisa ser um mentor. Então, para o gestor, o que você recomenda para o gestor, Eleri? Eu recomendo para o gestor estudar mentoria. Porque ele precisa preparar as pessoas, os profissionais. Não tem gente. Todo mundo reclama que não tem gente. Onde estão as pessoas? Treinar. Exatamente. Eu queria voltar naquela questão que até eu falei daquela situação que eu vivenciei e que para mim, eu não sei se isso foi uma questão de experiências que eu tive ou se é tão comum assim no mercado. Mas eu tenho visto muitas vezes o gestor é aquele gestor que tem medo. Tem medo de falar, por exemplo, para o liderado dele o que ele precisa melhorar, de dar um feedback. E uma vez eu escutei uma frase muito interessante que fala bem assim: o sucesso de uma pessoa está ligado à capacidade que ela tem de ter conversas difíceis. É comum você ver isso no mercado, que, por exemplo, você tem aquele líder que às vezes ele está com um problema no departamento dele e ele acaba tolerando aquele problema porque ele tem uma dificuldade de dar feedback? Sim. Eu gosto muito eu não gosto de gurus, né? Do cara que é o onipresente, é o cara que conhece tudo. Mas eu sou um cara que gosto de extrair alguns pontos dos diferentes profissionais que são destaque em algumas áreas. Eu gosto muito do Jack Welch, né? O Jack Welch, para mim, foi um dos líderes que melhor tangibilizou a liderança, né? E ele tinha uma frase que eu gosto muito, que é assim: eu nunca mandei alguém embora que ele já não soubesse que seria demitido. O que é, em essência, isso? A capacidade de dar feedbacks genuínos. Então, o líder que não consegue dar os feedbacks genuínos, verdadeiros, não são, vou usar um palavrão aqui, depois se corta, tá? Feedback, né? Não, faz pip, né? Não é isso. É feedback genuínos. Eu costumo dizer que o líder, ele precisa observar o liderado dele e existe uma trilha, existe um roteiro que ele sabe que o liderado dele precisa seguir. O problema é que, às vezes, o liderado ele sai dessa trilha e, nesse exato momento, ele precisaria botar a mão no ombro e dizer: Jeiton, é por esse caminho. Tem certeza que é por aqui? Ele não precisa dizer: não é por esse caminho. Percebe que é a comunicação não violenta, que é um outro item da liderança que é muito importante. Ele não precisa dizer: não é esse caminho. Ele só precisa fazer uma pergunta: Jeiton, você tem certeza que é por aí? E eu brinco, ele endireita a espinha, né? Fala assim: opa, deixa eu prestar mais atenção, porque às vezes é por negligência, por descuido, por várias situações. O problema é que esse líder que você fala, esse gap que ele tem emocional, ele deve ter um motivo lá atrás, comportamental, né, psicológico, neurológico, da história dele, da família, do pai dele, da mãe dele, de alguma situação em que ele tem dificuldade para ter conversas difíceis. Mas elas só são difíceis sob o ponto de vista dele. Será que o Jeiton, que está saindo da linha, não agradeceria ele depois? Nossa, que massa, que bom que você me ajudou, eu nem tinha percebido. Então a função do líder é não deixar o sujeito sair da linha. E quanto antes ele fizer isso, mais rápido, mais célere, mais eficiente vai ser. E eu faço uma piada, né, que é mais ou menos assim, fazendo uma analogia com essa fala do Jack Welch, né? É mais ou menos
quando o cara chama o sujeito e fala, jeito, eu preciso conversar com você, o cara já vai se despedindo dos colegas, né? Porque ele já sabe, cara, eu já fui chamado 3 vezes lá, o Eleri já me deu 3 feedbacks, cara, essa aí é a última. Aí ele já vai despedindo, pessoal, foi bom, a gente se encontra na balada e tal, mas aqui acabou. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Ter conversas difíceis precisa fazer parte da liderança. Mas é sempre uma questão de ótica, Dito. Quer ver um negócio? Você gosta de demitir alguém? Não. Mas tem um ponto, que é o seguinte. A demissão, muitas vezes, pode ser tão favor para a pessoa. Porque pensa aqui o seguinte. Você sabe que a pessoa ela não vai crescer ali dentro da empresa. Ou seja, você está mantendo ela ali. E você sabe que ela não vai crescer. Ela não é o perfil que, às vezes, que você precisa ter na empresa. Você já deu feedback, já tentou treinar aquela pessoa, e você continuar mantendo ela lá, você está tirando a chance dela buscar esse sucesso em algum outro lugar. Então, acaba que, olhando por essa ótica, você pensa, eu estou fazendo o melhor não só pela empresa, mas pela pessoa também, porque manter ela lá é errado. Perfeito. Mas essa é uma visão tua como gestor, não de gerente, de gestor. Você está me dando um sinal de que você, de fato, é um gestor. E isso é tão interessante porque as pessoas têm dificuldade. Você pode fazer uma enquete, aliás, sugerir isso. Quem gosta de quem gosta de demitir? Ninguém tem prazer em demitir. Não estamos falando aqui disso. Primeiro que é uma questão necessária. As relações são finitas. O problema é que boa parte dos profissionais e também dos empresários e dos gestores, eles imaginam que é ad eternum. Não, são relações de interesse emocional e relações de interesse financeiro. Eu brinco que são 2 coisas que movem o mundo, o prazer e o dinheiro. Enquanto você tiver dinheiro, tem gente que trabalha pelo dinheiro, tem gente que trabalha pelo prazer, tem gente que trabalha pelas 2 coisas, que é o melhor dos mundos. Mas nada disso funciona num longo tempo, enquanto que falta um deles. Então, quando você identifica, por exemplo, um profissional que ele não tem mais prazer, que as atividades que ele executa, não pelas competências técnicas, às vezes pelas competências comportamentais, elas não estão mais rendendo, talvez você esteja fazendo um grande favor para esse profissional. De dizer para ele chamar genuinamente interessado nele, por isso que eu friso nisso, interessado nele e falar, cara, vamos conversar aqui. Eu acho que você não está feliz aqui. O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes ele mesmo fala, cara, de fato eu me desencantei. Então, é uma conversa difícil? Não. É uma conversa difícil quando você olha sob o ponto de vista de que eu vou mandar um cara embora, o cara tem uma família, tem 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, mas não sei o quê. Mas será que não existe uma outra oportunidade logo ali e que ele não está aproveitando porque você não está fazendo o seu papel de gestor? Sabe o que é engraçado? Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa e essa empresa, na época, ela decidiu migrar as operações dela para outra cidade. Na época eu fui a pessoa escolhida do escritório para mudar e o restante do time ele foi todo desligado. Mas sabe o que foi o que eu percebi depois? Todas as pessoas, poucos meses depois, estavam em posições melhores. Então, às vezes, a gente fica naquela de, por exemplo, encarar sempre a demissão como algo ruim. Mas é igual aquela história de, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um casal de namorados. O namorado sabe que não vai casar com aquela namorada. E aí ele fica segurando aquele relacionamento, sendo que ela poderia estar conhecendo uma outra pessoa, que é onde ela poderia estar construindo uma família. E às vezes na empresa é isso, né? Às vezes a gente como funcionário pode estar numa empresa sabendo que não vai ser algo que vai compensar, mas não toma uma decisão, fica enrolando. Ou o gestor que enrola para estar fazendo essa conversa, de até liberar a pessoa para poder estar tendo experiências melhores, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, isso porque ainda, infelizmente, ainda se tem muito essa visão de que esse é um ponto ruim. Não vejo problema com isso. As pessoas às vezes falam assim, pô, não, é porque eu me interesso de verdade. Como já aconteceu de profissionais pedirem demissão para mim e eu brincar com eles e falar assim, quem te autorizou a pedir demissão? Você pediu para mim? Não. Então, fica aí. Claro que eu não falo assim, né? Mas por quê? Porque eu vou querer saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu já tive profissionais que pediram demissão e que queriam sair, me comunicaram. Eu falei, não, senta aí, vamos bater um papo. Se quer sair, tu vai sair, tá tudo certo. Para mim não tem problema nenhum.
mas eu quero entender melhor esse jogo, o que está acontecendo. E às vezes não é nem salário, é um conjunto de outras coisas. Assim como também você olhar, por isso que o olho, o interesse verdadeiro, o interesse genuíno, ele tem muita relevância, cada vez mais em função da geração Z, dos milênios, enfim, dessa geração toda que tá aí, e ela está assumindo posições de liderança. Então, essa geração não está mais lá de badeco, ela está subindo na posição. Então, o modelo de liderança e de gestão também está mudando. Então, a questão do bem-estar, da satisfação, isso tem cada vez mais importância. Por isso que eu na composição de times, inclusive eu sempre recomendo, sempre que possível, você ter diferentes gerações no teu time, porque é isso que vai fazer com que ocorra uma oxigenação, né? Você vai ter um pessoal mais acomodado, você vai ter um pessoal mais rebelde, né? E vai ter o pessoal do meio ali que é meio atarantado, né? Que fica ali no meio, né? Então eu sempre brinco que a gente tem 3 perfis de colaborador, né? Tem o cara que é rebelde, que é contra o status quo, né? Que é o sujeito inovador, o cara que quer criar coisa nova. Tem um cara mais acomodado, que está satisfeito conforme as coisas estão. E tem um sujeito que fica ali no meio. Uma hora ele está revoltado, né? Ele quer fazer um negócio, outra hora ele está mais acomodado, né? Que é o cara que às vezes está meio perdido. Mas essa oxigenação, ela é muito importante, porque é ela que faz com que as empresas cresçam, melhorem, avancem, né? E é como eu sempre falo, o líder é responsável, são as lideranças que fazem com que as empresas cresçam, estagnem ou quebrem. Tem algo que é interessante, que quando a gente começa a entender que, no fim das contas, a responsabilidade é nossa, né? Então, uma vez responsabilidade, Jeito, não vai esquecer a pergunta. Nós somos responsáveis pelo sucesso nosso, não somos? Uhum. Mas também somos pelo fracasso. É que você falou dessa questão de, por exemplo, quando a empresa quebrou, a empresa cresceu, a responsabilidade do líder. Teve uma reflexão que eu fiz um tempo atrás, né? Porque era o seguinte, né? Às vezes a gente tinha alguns... Sei lá, às vezes a empresa não estava crescendo da forma que a gente queria, da forma que a gente estava querendo e tudo mais. E aí, às vezes, a gente achava bem assim, não está crescendo porque, nossa, a gente está com um problema em determinados departamentos aqui, essa pessoa aqui, ela não está conseguindo resolver tal coisa, não está não sei o que. Mas a partir do momento que nós somos os líderes e nós que somos responsáveis por contratar, nós somos responsáveis por treinar e nós somos responsáveis, inclusive, por manter aquela pessoa, o problema é nosso, é sempre nosso. Não tem válvula de escape. Então assim, se a gente não treinou o suficiente, o problema é nosso. Se a gente contratou errado, o problema é nosso. Se a pessoa está fora da cultura da empresa e a gente mantém ela lá, o problema também é nosso. Exato. E tem um lado positivo disso, porque a gente sabe que a solução também está na nossa mão. Exatamente. Eu acho que esse é um negócio bem bacana, porque muitas vezes o gestor ele olha a gestão do negócio dele, ou pode ser um departamento, ou a própria empresa, né? Mas ele olha com um olhar seletivo. E o olhar seletivo, ele sempre tem um viés. É um viés emocional, um viés do que você gosta, da tua aptidão. Então, por exemplo, nós temos um cliente que está chegando perto de um bi, né? E aí, um dos problemas são alguns indicadores que não estão funcionando, né? Não estão sendo executados. E indicadores intermediários. E aí, numa das reuniões, o cara falou assim para mim, não, é que eu detesto olhar isso. Aí eu fiquei pensando, cara, o cara é dono do negócio, o negócio é dele, nós estamos chegando num bi, e ele não gosta. Bom, se ele não precisa gostar de tudo, né? Você pega um Abílio Diniz, por exemplo, que era tarado, né? O cara gostava de tudo, processo de, né, se metia em tudo. Mas quanta coisa ele estudou para gostar. E isso é um negócio que eu sempre falo, de como é que você descobre o teu propósito. Você já pensou nisso? Como é que você descobre o teu propósito, Jeito? Fazendo. Só tem um jeito de você descobrir o teu propósito. Hoje se discute muito sobre teste vocacional e não sei o quê. Acho excelente isso e recomendo fazer. Porém, você, antes de tudo, você só descobre o que você gosta fazendo. Eu uso, inclusive, essa questão minha, da comunicação.
Hoje não tem problema de fazer palestra para 500, 200, 1.000. Vou fazer uma palestra agora para 1.800 pessoas no Congresso Brasileiro. Para mim é a mesma coisa. Mas porque se alguém me dissesse quando eu tinha 10, 12 anos, lá atrás, eu ia falar, você é doido? Porque eu vim da roça, cara. E eu sei exatamente, eu tinha medo de gente. Tinha medo de gente. Lá na minha casa, eu morava na roça, e quando chegava gente, eu queria sumir, eu queria ir pro galpão, e lá como eu falei, né, eu sou da roça, vim do sul, e a minha mãe me pegava pelo braço e falava, não, vem aqui, Leri, senta aqui com o pessoal. E eu me acostumei a escutar as pessoas mais velhas e saber dos assuntos do que estavam acontecendo. E eu me lembro exatamente o dia em que eu descobri que eu gostava da comunicação. Foi uma gincana na escola, e eu sempre fui bom de articular, sempre fui bom de juntar, tinha uma tarefa, então, o Jayton tem isso, o Antônio tem, né? Você sabe como é que funciona, né? E aí, a última prova sempre é a prova derradeira, né? E vale mais do que tudo o resto, né? Para sacanear quem se esforçou antes. E a questão era que precisava fazer uma palestra, pequena palestra de 5, 10 minutos para a escola inteira. Cada equipe precisava fazer. Aí um olhou para olhou para o outro, toda a minha equipe olhou para mim e falou, Leri, vai você, porque você não fez nada ainda. Cara, acabou com o meu fim de semana. Isso era sexta-feira e segunda-feira eu tinha que entregar, tinha que fazer a tal da apresentação. Aí fui tão traumático, Dieto, que até hoje eu me lembro o tema, cara. Foi sobre Dom Pedro II. E aí deram um tema lá, falar sobre Dom Pedro, não me lembro exatamente o que era. E eu passei o fim de semana estudando, mas não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada, né? Livro. Eu estudei e tal, montei. Meu irmão me ajudou um pouquinho, entendi o passo a passo e tal, montei o negócio. Segunda-feira estava o Leri lá, cagado, mas só eu sabia, que é inclusive uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo. Você tá com medo? Só tu sabe que tá com medo. Os outros não precisam saber. A não ser que tu fale, tô com medo, tô nervoso. Não fala, velho, né? E aí eu fui lá fazer a tal da mini palestra, né? Comecei a falar aquele silêncio na escola. A escola não era grande, tinha uns 250 alunos, 300 talvez, 250. Deu aquele silêncio todo. E eu falei, cara, eu sou importante, cara. E aí, olhando aquilo, eu falei, velho, eu descobri que eu gosto desse negócio. Mas se eu esperasse alguém me dizer, você é bom nisso, quando que eu ia descobrir isso? Nunca. Então, uma das questões centrais da liderança é experimentar. Testa, valida, faz. E é isso que vai fazer com que você tenha bagagem, segurança, tranquilidade, né? Então, acho que esse é um desafio que, como líder, a gente precisa se dar o direito de fazer. A gente pode tirar uma lição disso daí que você falou, que é o seguinte, né? Tem algo que eu levo para mim, uma premissa, que é: se tá fácil demais, se tá tranquilo demais, é porque você não tá crescendo tanto que você poderia estar crescendo. Porque o crescimento, ele vem no desconforto. Você vai construir uma casa grande, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. Cara, teve uma das coisas que, assim, foi uma virada de chave na minha vida, foi quando uma vez eu fui fazer uma prova, que é o Ironman 70.3, que é 1.900 metros nadando, 90 km pedalando e 21 km correndo. Quando eu cruzei a linha de chegada, todos os meus problemas do dia a dia ficaram até mais fáceis. Por quê? Porque eu me desafiei, uma coisa que era difícil para mim. E às vezes a gente fica com medo de se desafiar. Então, por exemplo, às vezes eu vejo, cara, a gente faz vários eventos de Excel, Power BI, que são maiores do Brasil, e aí quando a pessoa entra no chat, a primeira coisinha que mostra, ai, tá muito difícil, ai, não sei o quê. Cara, se você vai perder por uma ferramenta, vai ganhar do quê? Se a gente tem medo de um sistema, de um programa que é clicar no botão, vai ganhar do quê? E as pessoas, se tá difícil, é porque tá fazendo sentido, é porque você não sabia antes. É normal, é igual você entra numa empresa nova, o primeiro dia, um monte de coisa nova. Só que as pessoas, elas querem só o conforto, tem que ser a coisa mais fácil do mundo. E esse é um problema, né? Se tá difícil, é porque você tá acima da média. Provavelmente. Porque cada vez que você tem uma situação conveniente, como você fez quando você iniciou a tua pergunta, a tua fala. Quando você está numa situação que é conveniente, significa que você não está agregando nada. Eu sempre falo que o cérebro nosso é como se fosse um grande elástico, né? Se você não exercitar, ele é um músculo, né? Embora quando ocorra lá sinapses,
Os neurônios, eles não se alcançam, né? Você tem lá as organizações nervosas, mas elas não se tocam. O que tocam são os produtos químicos que fazem esse jogo, né, funcionar. E o que esses canais, como é que você melhora esses canais? Se questionando e eu brinco que é se colocando em fria. E hoje eu agradeço um monte de gente que me colocou em fria. Eu tive vários gestores. Meu irmão, por exemplo, foi um primeiro gestor, foi meu irmão. E eu era técnico em agropecuária, eu media a terra. Mas eu era técnico, eu estava começando. E eu nunca vou me esquecer, um determinado momento, surgiu um cliente. Você tem uma grande virtude que eu sempre tive, é que eu nunca, aprendi isso com a minha mãe, eu nunca dei um passo para trás, que minha mãe nunca deu um passo para trás. Nem para pegar impulso, como o pessoal falava, né? A gás germânica dura na parada, né? E o que aconteceu? Um dia surgiu um cliente lá no escritório e o meu irmão foi atender. E eu ficava no fundo, assim, da sala, escrevendo os projetos. Foi antes de eu assumir o projeto. Foi minha primeira, quando eu tinha 18 anos, que depois o meu irmão veio para o Mato Grosso e eu fiquei com o escritório, toquei o escritório. 70 e poucos clientes. Projeto para banco, né? 18 anos, imagina. E aí esse cara veio e queria com urgência, era um litígio, uma divisão de área, briga familiar. E aí meu irmão acertou o negócio com ele, falou, não, beleza, segunda-feira, cedo, nós vamos estar lá. Beleza, e o cara foi embora. E aí o meu irmão veio para dentro, né, para onde é que eu estava, e eu falei para ele assim, cara, você nem vai estar aqui, porque eu sabia da agenda dele, segunda ele não estaria. E ele falou assim, não, mas não é só eu que vou fazer, é você. Eu não tinha competência, até aquele momento, eu não tinha. Só que eu não tinha opção, eu não tive opção para fazer outra coisa. E aí, resumo, aquilo era difícil, muito difícil. Acabou com o meu fim de semana, né? Porque eu peguei o resto da sexta-feira, o sábado e o domingo, treinei os 2 dias inteiros e eu cheguei segunda-feira e aí tem um negócio muito importante que a gente falou no início. Você precisa saber se vender. As pessoas não precisam saber que você está com medo. Que isso é comunicação. Isso é liderança. E eu não sabia disso na época. Hoje eu sei. Hoje eu olho e falo, cara, eu até era melhor do que eu achava que eu era. E a gente normalmente é melhor do que a gente acha que é. E aí quando eu cheguei na segunda-feira lá na empresa, na propriedade, estavam todos reunidos. E saiu um moleque, um menino, eu, 18 anos, com os aparelhos para medir. Aí o seu Josilco, que era o dono, virou e falou assim, cadê o doutor Elton? Que era meu irmão. Eu falei, não, essa parte de medição aqui sou eu que faço. Aí deu aquele silêncio, assim, 2 minutos, um olhou para o outro, outro olhou para um, pionada toda ali, né, todos os colaboradores ali, e aí ele falou, tá bom então. E já fui mandando tinha 2 caras, 3 que estavam comigo, e já fui pedindo para eles, você faz tal coisa e tal, vamos olhar aqui, pega o mapa e tal. E aconteceu. Então o difícil às vezes falta sim a coragem para ir lá e fazer. E aí nós vamos voltar a uma outra questão que você chamou a atenção antes, que é a da promoção. Você sempre tem que olhar a posição de cima como um ponto que você quer chegar. Mas você não precisa esperar essa posição chegar. Você não precisa esperar o convite. Você pode ser convidado. Mas eu não tenho todas as competências. Nunca terá. Hoje você pergunta para mim, Lerê, eu toco 3 empresas, né? Tenho os 3 sócios, né? Um em cada empresa, né? Estamos abrindo um endereço em Curitiba, uma das atividades da GoJob. E você se sente totalmente preparado? Não. Eu nunca estarei preparado completamente. Eu me preparo, mas eu não estou pronto. Por quê? Isso nunca vai acontecer, porque o ambiente muda, os negócios mudam, as coisas estão muito bem, daqui a pouco não estão mais. Né? Então acho que esse é o desafio da gente como líder, é não deixar a coisa mais do mesmo.
Acho que a gente pode dizer que existe dois tipos de profissionais no mercado, né? Existe o primeiro profissional, que é aquele profissional que, por exemplo, alguém chega e pede alguma coisa e ele fala bem assim, não sei fazer isso não. Existe um segundo profissional, que é aquele cara que até fala bem assim, olha, eu não sei fazer isso não, mas pode deixar que eu vou correr atrás. E muitas vezes, esse segundo profissional está cada vez mais escasso no mercado. E o primeiro, ele não vai crescer. Porque é aquela coisa, o cara ele só sabe, não, tudo que é novo, não, é muito difícil. E o segundo não, é o que está sempre se desafiando e que está aprendendo. Né? É, por isso que eu valorizo muito, hoje tem uma expressão, né, que a gente chama, que é a história do etarismo. Eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque hoje está muito difícil você criar uma ideia pré-concebida das competências e do perfil. Hoje você tem jovens que têm dificuldade para lidar com a inteligência artificial, porque não sabem escrever, ler, não leem, né? Então tem um vocabulário muito ruim. Como você tem cara muito bom, os jovens. Como você tem pessoas mais experientes que também aparecem as duas coisas. Tem um cara com 30 anos que parece que tem 70, 80. Tem um cara que tem 70, 60. Né? A semana atrás nós contratamos um gestor com 60 e poucos anos, mas numa nave, né? High-tech, atualizado. Ou seja, não dá mais. Porque a gente chama... Sabe como é que a gente chama esse profissional? É o profissional flux. Na lógica de flux mesmo, de flexível, né? Do inglês de flexível, de ser um cara dinâmico. Então, a questão não é mais a idade. É se ele é um profissional flux ou não. Se ele é um profissional que tem essa capacidade, essa dinâmica, ou se ele é um profissional que, independente da idade, ele é um cara mais estático, né? Então, acho que esse ponto, sim, ele é legal, é relevante. Agora eu queria te perguntar sobre uma das maiores dores que hoje um líder tem. Como contratar boas pessoas? Essa pergunta, ela vale $1 milhão. Vale. Tenho certeza que vários líderes, vários empresários querem saber a resposta dessa pergunta. Para você ter uma ideia como isso é difícil de contratar, eu tenho 2 vagas abertas na minha empresa. Ou seja, você também sofre um pouco com isso. Mas é o que eu comentei antes. A gente também tem, por mais que a gente trabalhe com tudo isso, a gente tem dificuldades. E esse é o gostoso do negócio. Esse é o gostoso de você ser gestor. Você já pensou, gente, se tudo tivesse no script, tudo tranquilo, não ia ter graça esse mundo. Mas eu diria assim, primeiro passo, a empresa precisa saber para onde é que ela quer ir. Onde ela está, para onde ela quer ir. Porque é isso que vai determinar, um dos pontos que vai determinar que tipo de profissional ela vai buscar. Começa por aí. Então a primeira coisa é saber onde é que ela quer chegar. Para onde ela quer ir. Porque é incrível, mas muitos gestores, muitos donos, empresários não sabem isso, não têm clareza. Ou não estão dispostos a pagar, quando eu falo pagar não é dinheiro, é pagar para chegar onde querem chegar. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo quais são as competências que faltam na empresa para chegar lá onde é que ela quer chegar. Terceiro eu tenho essas competências dentro da empresa, que é o terceiro ponto. Então, eu preciso saber onde é que eu quero chegar, eu preciso saber quais são as competências que me faltam, então isso significa que eu preciso ter clareza quem é a minha equipe. Conhecer de verdade olhar para as pessoas e conhecer elas na integridade, né? No contexto não só do profissional, do gestor, da questão técnica, né, que a gente fala, de comportamento. E aí o terceiro quais são as competências, né, o comportamentos em que eu preciso e será que eu tenho elas dentro da organização? Porque sempre é mais fácil eu subir alguém do que trazer de fora. E só então eu vou para o mercado. Por uma razão muito, muito simples, Diego. Não existem talentos esperando você na prateleira. Então, se você não tiver como gestor essa clareza, já começa ruim. Porque você é bem provável que você traga alguém que não esteja alinhado, o fit, não tenha, né, o fit cultural não esteja adequado,
você tenha eventualmente alguma dificuldade. Então, o primeiro passo é saber para onde é que eu quero ir com a minha empresa. Segundo passo, que competências me faltam? Que, por consequência, eu preciso saber quais as competências que existem dentro da organização, conhecer bem a equipe. E o terceiro é, eu tenho competências lá dentro da equipe que eu posso subir para essa posição, ou nem é subir, porque às vezes é simplesmente tirar de um setor e colocar no outro no mesmo nível, né? E o quarto e último é, então, sim, ir para o mercado. Porque às vezes eu tenho esse profissional dentro da empresa, mas eu nunca olhei ele com cuidado para as posições. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando, nessa minha empresa que eu tenho lá em Goiás, né? Quando eu fui montar a equipe, eu já tinha o gerente, já tinha o gestor, que ia tocar a organização lá, e iniciou o projeto todo, e ficou comigo 3 anos. E aí eu precisava de uma coordenação. E chegou uma profissional lá que se candidatou para mas não para essa vaga, se candidatou para uma vaga abaixo. E aí eu entrevistei ela e tal, vi o perfil, tudo, fizemos uma avaliação comportamental e eu falei para ela assim, me interessa, eu vou te contratar, gostei de você, vou contratar. E a pessoa falou, sério? Que legal, mas não é para essa vaga, é para essa vaga de coordenação. Aí ela falou para mim assim, mas eu nunca coordenei nada. Aí eu falei para ela, não é essa a pergunta é se você quer. Você quer? Isso é um problema meu, isso que você falou. Agora, você quer? Não, eu quero. Então tá beleza. Você começa amanhã. Tá lá comigo até hoje. E hoje é gerente. Então, se eu tivesse buscado uma pessoa pronta, eu contratei quê? Eu contratei experiência técnica, porque ela tinha muita experiência técnica, mas não da coordenação. Experiência técnica sobre o processo, sobre a atividade que ela desenvolve, né? Mas ela tinha, acima de tudo, comportamentos que me agradaram muito. Então, voltando como contratar um bom profissional? Se você não seguir esse roteiro, você vai ter dificuldade. Naturalmente, você já vai ter dificuldade para achar. Agora, se você não seguir esse roteiro, você vai ter mais dificuldade nenhuma. Hoje, o quanto que você acha que são importantes as ferramentas que existem para contratar um novo profissional? Vou dar um exemplo. Hoje é muito comum, por exemplo, análise de perfil DISC, né? Uhum. Quais são as ferramentas que você utiliza, que você acha, isso daqui de fato é importante por conta disso, isso daqui talvez nem tanto, como que você considera Legal. isso? Não, o DISC é universal, né? Muita gente usa, né? É comum, nós não usamos, né? Por diferentes motivos. A gente usa um outro modelo, que é um Assess First, que trata das Big Five, né? Que são as 5 grandes competências. E, enfim, tem muitos modelos. Eu acho que nem convém a gente discutir isso especificamente. Mas as ferramentas, sim, são fundamentais, né? Elas dão, mas elas isoladamente não servem para nada. Por quê? Eu sou mais ou menos como os médicos gostam de usar, né? A anamnese e o rapport é que faz a diferença, ou seja, é a conversa, a entrevista, a conversa, o bate-papo, o jogo ao vivo, tem várias coisas, né, que são importantes. Então, nosso processo, ele começa por esse job description bem discutido, ou seja, descrição bem clara. Inclusive, na mentoria a gente faz isso, né? Então, a clareza do que o profissional é buscado, ou seja, o que a empresa busca, tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental. Quais são os pares, quais são os níveis hierárquicos, como é que essa organização está trabalhando. Então, existe uma complexidade, porque eu não posso pegar, jeito, a posição. A posição é um elemento, mas ele não vai se relacionar, aquela posição se relaciona com um monte de gente. Então, eu preciso entender o sistema, a cultura da organização, né? É o que a gente fala, né? Das crenças, dos valores e dos comportamentos. Então, qual é a cultura dessa empresa? E só então, de posse desse job description bem definido, é que eu vou buscar. E aí, nessa busca, às vezes acontece, inclusive, que o profissional que está na empresa se candidata. Ou seja, o cara está nessa mesma empresa, ele se candidata para essa vaga, mas o líder dele não viu isso. Então, já aconteceu, por exemplo, nós contratar o cara e falar assim, olha, eu tenho um cara e está aí dentro de você. Está aí. Sério? Quem é? Fulano. Não é possível. Aí, quando a gente mostra, faz a devolutiva, né? Que a nossa devolutiva tem 30 e tantas páginas, toda a devolutiva de perfil, experiência, comportamento, etc, etc, etc,
ele fala, nossa, eu nunca tinha olhado esse cara desse jeito. Talvez o cara estava lá dentro e não tinha percebido. Perfeitamente. Então, ferramentas, sim, usa, né? Mas ele é um conjunto eu acho isso tudo ferramenta, a entrevista é uma ferramenta, né? Então a gente faz às vezes 3, 4 entrevistas. Faz uma primeira entrevista de aproximação, de entendimento, depois vê currículo, vê tudo isso, depois faz uma outra entrevista de interesses e objetivos, depois faz uma posterior ao teste de perfil, depois faz eventualmente outro teste de perfil. Agora, claro que esse processo não pode ser, que nem tem na internet, vê muito, né? Aí, né? Os memes aí com 20 fases. Nós temos 3 fases, né? E boa parte delas ele faz ali rapidinho, meia hora, 20 minutos. O teste de perfil mesmo nosso ele faz em 40 minutos sozinho, não precisa nem envolver a gente. E depois a gente faz o quê? Cruza isso tudo, valida todo esse processo e aí só então a gente consegue ter uma clareza muito, muito maior. Nosso nível de assertividade está bem bacana, diretor. A gente está muito satisfeito com o processo. Uma coisa que você falou que é importante é entender, né, a empresa ter clareza do que a empresa precisa, né, para aquele momento, para na hora de buscar um candidato, né? Eu vejo um erro que a gente cometeu no passado, que era o seguinte, né? Vou dar um exemplo, um pouco dentro da nossa cultura, tá a parte de autodesenvolvimento, até porque a gente é uma empresa digital, as coisas estão sempre acontecendo a todo momento, é tudo bastante intenso, a pessoa precisa se desenvolver. E aí, o que acontecia? A gente precisa trazer pessoas que gostam de estudar, que tenham paixão de se desenvolver e tudo mais. Só que às vezes a gente batia o olho no currículo, aí a pessoa até falava, né? Às vezes, por exemplo, não, eu quero me desenvolver, quero não sei o quê, mas você vai olhar, tem 5 anos que ela não fez um curso. Já é um sinal. E sinais, né? Então já mostra muito sobre a pessoa, né? Esses dias um cara me fez uma pergunta que eu achei fabulosa. Falou assim para mim, não era nem um candidato e nem mentorado. Me interpelou e perguntou assim, eu estou 20 anos na mesma empresa. Isso é ruim para mim? O que é a resposta? Ela não é ruim porque o cara está 20 anos na empresa. Pelo contrário, pode mostrar para ele que, para quem olha ele como perfil, que ele é um cara fiel, é um cara que dentro do perfil dele ele tem a história do dinamismo e da estabilidade, quer dizer que ele tem estabilidade alta. Então não é ruim, é bom, pode ser bom. A questão não é essa, a questão é, você ficou 20 anos na mesma posição, ou seja, você entrou, a tua empresa faturava 500 milhões de dólares, ou 200 milhões de dólares, ou 50 mil dólares, ou 100 mil dólares, não interessa, e hoje ela continua no mesmo patamar e você continua na mesma posição. Véi, você está lascado. Então a primeira é, então lembrar, hoje está muito isso, né, Jeito? O pessoal fala assim, não, mas o cara está 20 anos na mesma empresa, então o cara é um descansado. Não, não é isso. Então o que a gente olha? Primeiro, 20 anos na mesma posição pode ser um problema. Mas é 20 anos na mesma... O cara às vezes foi de assistente, analista júnior, pleno, sênior, supervisor, não, diretor, mas gerente. mesmo assim, Jeito, se o cara entrou como... Vamos imaginar que o cara entrou como diretor e o cara está 20 anos como diretor, ele vai para onde? Ele comprar a empresa? Né? Ou o diretor é filho da família, então ele é um gerente executivo. Ele está 20 anos lá como gerente executivo, tudo bem, mas se a empresa cresceu, então só para ser mais pedagógico para quem está assistindo a gente. Se a empresa cresceu, ele cresceu junto, então ele também criou mochila, criou mais complexidade, a organização teve mais complexidade, então obviamente que ele também cresceu e melhorou muito, não tem problema ele estar 20 anos. A outra é, se ele cresceu dentro da organização do ponto de vista hierárquico, ou seja, o cara entrou como analista, coordenador e foi subindo, show de bola, maravilha também, não é problema nenhum. A outra questão é como esse cara está se preparando, que é onde a tua fala é muito importante. Ele não faz 10 anos que ele não faz nada. Você não pode chegar lá na entrevista e dizer assim, não, eu sou um cara estudioso. Não, o cara está brincando com a inteligência do Hunter, né? Mas tem um lado legal que é assim, quando você olha a trajetória de formação e a trajetória hierárquica, o normal não é ter 20 anos, cada vez mais raro. Por quê? Porque um cara que é bom profissional começa a surgir muitas oportunidades. Então, por isso que a gente olha essa questão de que se a empresa cresceu muito. Eu tenho
conheço vários executivos, gestores que têm 15, 20, mais de 20 anos na mesma empresa, mas que têm uma experiência robusta e que contrataria com facilidade porque eles cumpriram com o processo do lifelong learning, né, que é a aprendizagem continuada ao longo da trajetória. Então, acho que não é uma regra simples dizer assim, olha, o sujeito está 20 anos na empresa, então é ruim. Qual é o problema que eu vejo? Que essas pessoas, quando estão muito tempo na mesma empresa, elas não se preparam para ser demitidas. E aí, a maioria entra em depressão. É como se fosse uma traição para ela, né? Perfeito. Entrou um processo seletivo, esses dias agora, um profissional com 27 anos na mesma empresa. E a fala dele foi exatamente essa que você disse. Ele falou, eu nunca esperava isso. Só que é a vida. É a vida dele. Imagina 27 anos. E só que quando a gente foi olhar, eu perguntei para ele, eu falei assim, tá. E eu tinha uma posição que tecnicamente servia como uma luva, era maravilhosa, uma remuneração muito acima do que ele ganhava lá. Daquela história que a gente falou antes, né? Do sujeito tá lá e é demitido e às vezes está fazendo um favor, né? Só que qual era o problema? Ele precisava gerenciar pessoas, porque era um cargo mais elevado. Nessa posição, ele estava acomodado. Então, quando olhamos o currículo dele, fomos olhar lá essa questão toda de formação, ele não tinha formação. E aí eu falei, ó, fulano, eu vou te fazer um favor. Eu vou esticar minha reunião contigo aqui, minha entrevista, mais 20 minutos. Eu vou te fazer uma mini mentoria, mas anota. E aí eu passei para ele o que ele precisa fazer para se recolocar, porque senão ele não vai conseguir se recolocar. Por quê? Porque ele é um cara maduro, não vai voltar para uma posição inferior, muito mais difícil, mas ele precisa reunir as competências que se espera que ele tenha. E aí faltava o quê? Liderança, negociação, toda essa parte do marketing pessoal, essa capacidade de influência, comunicação, e ele não tinha isso. Ele era um cara bom de conversa, mas você percebia que não tinha essa robustez para fazer o jogo rodar. E acontece uma coisa que eu vejo muito acontecendo, é o seguinte, né? A gente tem de um lado as empresas falando que tá faltando bons profissionais, e a gente tem do outro lado profissionais falando que tá faltando boas vagas, né? E aí uma coisa que eu vejo é o seguinte, que esse tipo de profissional que você comentou, qual que é o grande problema? Ele se sente injustiçado pelo mercado, ele acha que o mercado é o problema. Só que às vezes ele nem tem o conhecimento de que ele precisa se desenvolver em determinado assunto. Você já viu aquela teoria, agora eu não vou saber explicar direito, mas sabe aquela coisa que, tipo assim, tem aquilo que eu sei que eu preciso me desenvolver e às vezes eu não me desenvolvi, ok? E aí já é uma fase, pelo menos você sabe que tem que desenvolver naquilo, mas tem aquilo que a pessoa nem sabe que precisa desenvolver, e aí isso é o problema. E aí às vezes eu vejo, por exemplo, chega currículos aqui de pessoas totalmente assim, desformatados, assim, sabe? Que você fala assim, não dá nem para ler o currículo. Você vê LinkedIn das pessoas totalmente mal preenchidos. E aí, às vezes, eu fico com dó, porque às vezes a pessoa lá do lado dela está se esforçando no sentido de se candidatar em várias vagas, e ela fica naquela coisa de, por exemplo, nossa, o mercado está muito difícil, mas ela nem sabe ainda que ela não aprendeu a se posicionar, ela não sabe se comportar numa entrevista de emprego, ela não sabe como colocar um LinkedIn da forma certa, até porque o sistema tradicional de ensino não ensina essas coisas, né? Esse caso que eu comentei foi um caso típico desse. E é comum, é muito comum. Nas mentorias é comum, porque, como você disse, a nossa estrutura curricular ela não ensina isso, que é o posicionamento de mercado. Como a gente hoje posiciona empresas, os profissionais também precisam ter essa mesma, né? O branding, né? Não é nem que precisa ter uma marca, mas acaba que o trabalho delas é uma marca. Porque hoje, por exemplo, o teu trabalho é uma marca. Meu trabalho é uma marca, independente das empresas que têm marca. Mas isso foi conquistado ao longo de um posicionamento e que precisa ser trabalhado. E, de fato, isso não é utilizado, e não diria nem utilizado, não é ensinado. Por isso nós vamos voltar àquele acrônimo das 3 letrinhas. Todo mundo deveria fazer um PDI. Então, se eu sou introspectivo, por exemplo, é óbvio que eu preciso fazer algum trabalho de comunicação. Se eu tenho dificuldade de fechar bons negócios, é óbvio que eu preciso fazer um trabalho de negociação, né? E olha que a gente está negociando o dia inteiro,
dia todo dia, né? A gente faz isso, né? Então é bem isso mesmo. Eu diria que existe hoje uma desconexão entre o que as empresas precisam, o que as empresas querem, que são duas coisas diferentes, e ao mesmo tempo, do ponto de vista do mercado, existe essa mesma disparidade. O que os profissionais são capazes de oferecer e aquilo que as empresas buscam. E aí nós temos um terceiro elemento, que é no meio. O que as empresas não buscam, mas precisam e os profissionais não são capazes de oferecer. Agora eu queria trazer um ponto aqui muito importante, que é o seguinte, que eu entendo que se o gestor ele tem isso muito bem estruturado dentro da empresa, a gestão dele fica muito mais fácil. E isso se chama cultura, que é um tema muito importante, mas que muitas empresas ainda não têm isso bem estabelecido. Existe até uma frase, né, que fala que é bem assim, a cultura como a estratégia no café da manhã. Porque às vezes você pode planejar, não, vamos fazer isso, não sei o que, não sei o que. Só que às vezes a cultura que está dentro da sua empresa vai totalmente contra aquilo. Então eu vou dar um exemplo. Você contrata uma pessoa. Por que as pessoas falam, às vezes tem toda aquela questão, às vezes até do funcionalismo público? Porque pensa o seguinte, né? Você entra uma pessoa lá totalmente motivada para trabalhar, ela tem vontade de trabalhar. Só que aí ela chega, ela olha pro colega do lado, que às vezes está lá. Assim, aí o do outro também está devagar, a tendência é que aquela pessoa até desanime no longo prazo. O ambiente influencia. Sim. Como que o líder, ele dentro da empresa dele, ele consegue construir uma cultura que tanto é uma cultura que vai favorecer os resultados da empresa e que também vai ser uma cultura que as pessoas vão gostar de trabalhar ali. Legal, acho que a primeira coisa a gente ter clareza do que é cultura. Isso né? é importante, quase. Cultura, eu gosto de usar um tripé que sustenta essa ideia de cultura. Não temos espaço aqui para discutir tudo isso, que isso é uma live específica. Mas eu diria que é crenças, valores e comportamentos. São três coisas. E não é as plaquinhas bonitas que estão na parede, né? Então, por quê? Tem uma palavrinha, para mim, é mais importante. Comportamento. Né? Então, nós temos crenças, valores e comportamento. Né? As crenças, no que eu acredito. Os valores, que é o que eu não negocio, ou o que eu negocio. Então, as pessoas colocam lá como valores honestidade. Mas aí vai lá e suborna o advogado do concorrente. Bom, de cara você teve um comportamento que não coaduna com os valores que você disse que estão lá na parede. Então, cultura é essas três coisas. No que você crê, acredita, e não estamos falando de fé e nada disso. No que você acredita, nos valores que te sustentam e nos comportamentos que exemplificam. E por isso que dentro desses três a gente tem um que é como essas pessoas, como isso tudo interage. Isso é cultura. Então é muito comum você chegar, por exemplo, nas empresas, estão lá os quadros lá, né? Com missão, visão e valores, né? Só que na prática às vezes não é. Exatamente. Então a primeira coisa da liderança, eu diria assim, primeira coisa da liderança é entender o que é cultura. Primeira coisa é isso. Quando a gente fala, o desafio é alinhar a cultura aos objetivos do negócio. Então, quando a empresa tem clareza dos objetivos do negócio, quais são os objetivos com o meu negócio, né? Eu tenho como aliar a cultura a esses objetivos. Quem faz isso? É a liderança. Não é a liderança sozinha, mas é a liderança, e é porque essa imagem, essa capilaridade, o que a gente chama de o direcionamento, quem dá é o líder. Então você não vai querer que teu valor seja respeito se o líder dá uns esporros na secretária, no secretário, no motorista, por qualquer coisa, está estressado, está nervoso. Ou seja, falta equilíbrio emocional. Então, ela é uma questão de comportamento. Cultura ela é dada por comportamentos. É isso. Se você não tiver comportamentos que coadunam com aqueles valores e aquelas crenças, aquilo que você acredita, não vai funcionar. A outra coisa que aí sim é como alinhar então cultura com os objetivos da empresa. E aí sim nós temos o que a gente mais vê nas empresas, as plaquinhas na parede, missão, visão e valores, né?
Então, quando você tem missão, visão e valores, claro, e o líder precisa toda hora fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Eu fui diretor executivo de uma empresa que numa determinada situação surgiu um litígio. E aí uma das partes envolvidas falou o seguinte: olha, Ellery, tem como resolver isso, vai custar X. E eu levei para o meu superior. Quando essa informação chegou para o meu superior falou assim: não, então perdemos a causa. Isso é um exemplo de comportamento de que a cultura que a empresa tinha lá na parede, ela estava acontecendo. Exemplo, o do respeito. E aí vai, né? Você pode ter uma cultura, por exemplo, um valor de ser exigente, por exemplo, de ser muito duro com o processo e tal. Nenhum problema. Mas você é desonesto? Não. Então, acho que esse é um ponto. Então, a primeira definição é isso. A segunda, que para mim é fundamental, então, definição de missão, visão e valores. A segunda é liderança que exemplifica. Liderança que dá exemplo. Aquela famosa frase do exemplo arrasta. Porque quando eu fazia consultorias nas empresas, é engraçado, porque às vezes as pessoas falavam assim: Ellery, você não vai conversar com o diretor? Eu chegava na empresa e as primeiras pessoas que eu conversava quando era uma empresa maior, era com o porteiro, cantineiro, motorista. Por quê? Esse pessoal sabe de tudo, do que de verdade acontece na empresa, né? Pega essas grandes empresas que nós temos do agro e vai lá na fazenda e conversa com a cantineira. A cantineira sabe tudo. Quem namora com quem respeita quem, se paga o salário em dia, se não paga, tudo. Porteiro sabe também quem chega mais cedo, quem chega mais tarde, quem trabalha mais, quem trabalha menos, todo mundo. Então, a liderança exemplificadora é um ponto crucial. O terceiro ponto é a transparência na comunicação. O que a gente chama de comunicação transparente e contínua. Ou seja, uma comunicação verdadeira. Então nós não precisamos falar tudo o que acontece dentro da empresa, mas precisa ser genuíno, porque tem coisas que são estratégicas, obviamente, né? Mas ela precisa ser uma comunicação verdadeira, transparente, genuína. Se eu sou executivo, gestor, diretor, por exemplo, eu tenho por exemplo, imagina a pessoa que faz a limpeza. Quem faz a limpeza tem a mesma importância do gestor, do executivo. Porque imagina que chega um cara que você vai negociar R$1 milhão aqui e dali um pouco o café está frio, a sala está suja, a cadeira está quebrada. Pode ser que o cara olhe a cadeira suja e fala: será que ele é tão bom assim? Será que ele não deixa as DLL lá que me atrapalharão depois, lá para frente, nos meus processos lá de TI? Né? Então, acho que esse é o terceiro ponto. E o quarto é o reconhecimento pessoal. Ou seja, as pessoas gostam de ser reconhecidas. Eu não estou falando aqui que inventar um monte de premiação, não precisa fazer nada disso. Mas é coisa simples. Pode ser uma coisa muito simples. É um abraço bem dado. Um parabéns de verdade. Não é exagerar. Os exageros, para bem ou para ruim, sempre são ruins. Para bem ou para ruim, eles são ruins. Então, esse reconhecimento, desenvolvimento de talentos, eu acho que esses 4 elementos eles são cruciais para que a gente tenha uma cultura que esteja alinhada àquilo que você quer. E eu costumo dizer uma frase que é assim: vejo muito líder reclamar da sua equipe. Saiba você que você é a cara da sua equipe e a sua equipe é a sua cara. Porque só você tem capacidade para contratar e mandar embora. Então por que eles estão ali? E se você não colocou uma cultura, seus funcionários vão colocar. Vão colocar. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que você falou legal aí é da questão daquela cultura que só está grudado na parede, né? E aí tem aquela cultura também que às vezes só está no slide. E aí uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que é o seguinte: que não adianta você só ficar falando ali pro time,
Qual é a cultura da empresa, o que você espera de cada um, quais são as competências, os valores que são importantes. Mas é você tomar cuidado também, quais são as coisas, o que você tolera. Tem uma frase que fala bem assim, a gente só vive aquilo que a gente tolera. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Uma cultura nossa aqui é integridade. E eu falo bem assim, integridade é negociável. Uma vez aconteceu uma situação onde a gente tinha uma pessoa do nosso time que era uma pessoa que vendia bastante. E aí o que ela fez? Numa data que era muito importante de campanha de vendas, ela ficou com... por causa que era uma campanha muito importante, ela pensou, não vou pedir folga, né? E ela queria viajar. E aí o que ela fez? Ela entregou um atestado falso. A gente descobriu que era um atestado falso e descobriu que a pessoa, na verdade, tinha ido viajar. E aí, quando essa pessoa voltou, eu falei bem assim, eu falo que integridade é negociável. Não tem como eu te manter aqui. Senão eu estou ensinando para todo o time que integridade não é importante. Então, ou seja, eu estava abrindo mão de ganhar um dinheiro, porque era uma vendedora que vendia bem, estava abrindo mão de resultado, mas não abrindo mão de integridade, porque senão isso ia custar muito caro lá na frente. Por isso que a tua fala me fez lembrar de um detalhe da comunicação. Comunicar, ser um cara bom em comunicação é muito complexo, né? As pessoas normalmente associam uma boa comunicação à capacidade de se expressar, né? Mas não é isso, né? E um dos pontos do específico da liderança é que quando você não faz nada, você também está se comunicando. Então talvez comunicação seja a única coisa que a gente faz o dia inteiro, todo dia, é se comunicar. Então quando você está agora me olhando assim, pensando, você está dizendo para mim alguma coisa. Cara, tem sentido o que esse cara está falando. Quando você vê um colaborador teu fazer uma cagada e você não fazer nada, o que você está dizendo para os outros? Não, tranquilo, pode fazer que aqui não tem problema. Então, a complexidade da comunicação e a importância que o líder precisa dar para esse item que é a comunicação. E aí nós vamos voltar lá no início da live, que é aquele negócio da coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, você demitiu o cara, você falou, velho, não é assim que funciona aqui, isso aqui é inegociável, você deu um recado para o resto, né? Ou seja, você disse, não é negociável. Ou seja, as tuas crenças, os teus valores foram traduzidos num comportamento. É igual a pessoa colocada dentro da cultura, trabalhamos em equipe. Só que aí tem lá dentro do departamento uma pessoa que é horrível de trabalhar em equipe, e aí todo o time fica pensando, mas peraí, fica parecendo que tudo que é falado é uma baboseira, é uma mentira. Então, todos os outros itens ali da cultura pode deixar de ser seguido, né? Eu tenho um exemplo que é bem interessante, que é o seguinte, né? Eu trabalhei numa empresa que é a Caju, que é aquela uma empresa de agronegócio, né? Do óleo lisa, extrato tomate elefante e tal, e eu trabalhava no departamento de algodão. E aí, o que acontece? É muito comum no mercado, o que acontece? Existe uma lei que fala que você só pode carregar determinado volume por tipo de carreta. Então, por exemplo, o bitrem você pode carregar tanto, o rodotrem tanto. E aí, o que acontecia? Às vezes você carregava o algodão naquela carreta, só que aí chegava na balança, deu a mais. E dava uma trabalheira, que teria que voltar o caminhão para tirar, mas não liberava 200 quilos a mais. E aí, foi uma empresa que eu comecei, e o departamento que a gente ficava lá de controladoria era muito próximo da balança. E aí eu escutava os caminhoneiros falando pro balanceiro, falando bem assim, cara, todo lugar não tem essa frescura não, todo lugar deixa carregar mais, não tem nada a ver, vai acima do peso. Ou seja, mesmo que seja fora da lei. Só que lá tinha um quadro que estava lá bem assim. Nós cumprimos todas as leis dos países onde estamos estabelecidos. Porque, imagina, Caju tinha mais de 66 países. Sim. E aí era assim, um princípio. E se a pessoa descumprisse aquela regra, ela seria demitida, ela teria um problema sério. Então, todo mundo sabia que aquilo. Só que, veja que mesmo que um exemplo do que a gente está falando da balança, é a mesma coisa do exemplo de, por exemplo, os funcionários da empresa nunca vai, por exemplo, cometer um suborno com alguém do governo ou alguma coisa nesse sentido que poderia dar um problema gigantesco. E aí eu lembro de um diretor falando que a empresa ela só tinha 140 anos justamente por conta disso. Porque ela podia perder dinheiro, ela podia ter dor de cabeça, mas ela não iria descumprir nenhuma lei de um país. Não negociaria. Esse um princípio. Legal, bacana. Cara, chegando aqui ao final, Eleri, eu quero saber de você aí. Se você pudesse dar recomendações finais, tanto para aquela pessoa que já é
gestor, do que é aquela pessoa que tem que se tornar cada vez mais um líder, e recomendações também finais para aquela pessoa que, no caso, que vai estar entrando. Mas antes eu queria, né, eu tinha até feito algumas anotações aqui, de alguns pontos importantes. Nada aí do... Não precisou, ó. Vamos aqui, ó, no flow. No flow, exatamente, no flow. Mas assim, algumas coisas que eu gostaria de resumir, de alguns pontos que eu vi que você falou que é importante, que eu quero que a audiência também tenha percebido isso, né, que é importante resumir. Uma das coisas que você falou e que para mim, que eu pudesse resumir sobre liderar, um dos grandes princípios é se importar com pessoas. Então, isso daí é uma coisa que eu percebi. Que, ou seja, se você se importa com as pessoas, seja de importar, querer o bem daquelas pessoas, que elas queiram se desenvolver dentro da empresa, que elas queiram crescer, que elas queiram aprender, você vai ter o respeito das pessoas. E um segundo ponto, que para mim que foi uma das coisas que eu percebi que você falou que é muito importante e que eu acredito que 9 em cada 10 profissionais não fazem, é o plano de desenvolvimento individual. Então, essas são as minhas observações que eu gostaria de falar dessa conversa aqui, de 2 coisas muito importantes, que é, se você é líder, se importe com as pessoas, e o segundo, você crie um plano de desenvolvimento individual, não espere uma pessoa criar para você. Mas agora eu queria que você desse, né, as suas recomendações finais, indicasse também, por exemplo, se você tem algum livro que a pessoa pode ler, assim, para quem é gestor, assim, todo esse Legal, bacana. Eu gosto de 3... Eu acho que dá para começar com 3 livros, assim, eu não diria um, né? Tem muito livro, né? Liderança talvez seja um dos temas mais discutidos hoje na atualidade, né? Tem um livro foi escrito pelo Roberto Cuvalic, a Cíntia Borsato e a Leni Quirilos, que trata dessa questão comportamental, e ele se chama Seja Inesquecível. Por que esse livro é importante? Porque ele é um livro muito gostoso de ler, porque ele é como e tem ainda o Robson Gonçalves, que é um cara da FGV, e eles fazem o livro por partes e cada um deles escreve uma partezinha. Então o Cuvalic, por exemplo, ele conta uma história dele que lhe aconteceu quando ele foi repórter internacional. E aí a Leni usa, como ela é fonoaudióloga, ela cuida de boa parte das vozes da Globo, né? De diferentes, né? Talvez uma das fonoaudiólogas mais conhecidas hoje do país. E ela fala sobre como isso funciona do processo de fonoaudiologia em relação ao cérebro. E aí depois vem o Robson e fala como a neurociência funciona em torno disso. Então é um livro muito bacana porque ele vai pegando situações, na verdade não são casos, situações, e vai desencadeando então o entendimento. E eu sou um cara que eu gosto de saber o porquê, né? Então acho que esse é um livro que eu recomendo. Outro é um pipeline de liderança. E aí eu já entro nessa discussão que você fez a pergunta. Vou misturar um pouco essa tua última pergunta, tá? O pipeline de liderança, ele é de fato como um pipeline. É como você vai subindo na hierarquia da liderança e as competências que você vai precisando e os comportamentos que você vai desenvolvendo à medida que você vai subindo na hierarquia. Então é um livro de cabeceira, mas não é um livro para você ler assim do início ao final. É um livro para você ler o primeiro capítulo, você executa, você vai percebendo, você lê o segundo. Não é um manual, mas ele tem essa característica. E o terceiro, que é um livro tem vários livros nessa linha, mas que são muito bacanas, nessa mesma linha, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Por que esse livro é muito importante? Porque hoje não tem maior problema dos líderes e das pessoas como um todo, dos profissionais, relacionado à questão da ansiedade, né, do transtorno de ansiedade, que vira um transtorno, que pode virar um transtorno, enfim, toda essa questão comportamental de bem-estar emocional. E A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ele trata justamente da coragem de não ser perfeito. Porque nós somos seres imperfeitos e nós estamos num contexto recorrente, crescente de mudanças, ainda mais agora com todo esse turbilhão aí da inteligência artificial. Então eu recomendo esses 3 livros
para qualquer profissional, seja ele um profissional já sênior, seja um profissional que está começando. O Pipeline de Liderança é um livro um pouquinho mais denso, mais complexo um pouquinho, né? Mais tranquilo também, não é um negócio ruim de ler. Bom, recomendações. Você matou um pouquinho das recomendações que eu iria dar. Eu não gosto de separar isso, porque o que eu vejo como aspectos centrais que eu poderia recomendar, eles estão assim, eu diria assim, algumas coisas. Primeiro, autoavaliação. Eu acho muito importante você como profissional, independente de onde é que você esteja, faça testes de autoavaliação. Procura profissionais, pode ser mentores ou tem psicólogos que fazem isso, né? Mas é fazer avaliação sobre o teu perfil, sobre as tuas competências, não técnicas, sobre as competências comportamentais. As competências técnicas, elas estão muito fáceis hoje de você resolver, né? Se você é ruim tecnicamente em alguma coisa, estuda, testa, vai e pronto. Acho que isso não é problema. Teta Club tá aí para ajudar. Bom, aí, ó, viu? Então, a primeira coisa eu acho isso. Invista no seu autoconhecimento. Se você se conhecer, por isso que aquela tríade que eu falei, que é autoconhecimento, liderança de si, a liderança das relações, a liderança do sistema, ela tem tudo a ver. E dali você abre para um monte de coisa. Então, a primeira, autoconhecimento. Invista no seu autoconhecimento, né? Você dê o direito de se conhecer melhor e de saber as suas dificuldades, de saber os seus defeitos, os seus gaps e aquilo que você pode fazer melhor. Um outro ponto que eu recomendo, independente da liderança, se interesse pelas pessoas que estão com você. O que a gente usa é dar um tempo de qualidade. Dê tempo de qualidade para as pessoas que estão na tua volta. Invista em network. Network, nós nem falamos sobre isso, né? Isso é um assunto específico para se falar, mas invista em network. Invista nas relações com as pessoas. E um terceiro que monte um PDI. Monte o seu PDI. Reflita um pouquinho melhor onde é que você quer chegar, quais são os teus sonhos, aquilo que você gostaria ainda de realizar, e monta um PDI para isso. Você pode ser um PDI de 1 ano, de 2 anos, de 3, de 4, de 5, né? Mas monte um plano de desenvolvimento individual. Acho que é isso, Diego. Lenin, muito obrigado pela conversa. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muito as pessoas que vão estar assistindo essa aula, justamente porque a gente está falando sobre liderar as pessoas, sobre influenciar. As grandes pessoas do mundo foram líderes. Se você quer crescer bastante numa organização, vai chegar um ponto que o caminho de especialista vai ter uma barreira, você vai ter que ir para a liderança, não vai ter jeito. E eu tenho certeza que isso aqui são ensinamentos, né, que a pessoa pode levar para a carreira dela, e não só na empresa que ela está, mas qualquer empresa que ela vier a trabalhar, ou até mesmo daqui a um tempo, às vezes, se ela virar um empreendedor, né, em si. Então, muito obrigado por essa conversa. Imagina, foi um privilégio. E você que está aí nos assistindo, eu espero que você tenha gostado desse Teta Talks, onde a gente falou sobre gestão e liderança. Não deixe também de curtir esse vídeo e compartilhar com demais colegas, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar bastante gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.